vamos ao nosso debate e nós temos como convidados aqui o senador pelo Ceará, Eduardo Girão, que daqui a pouco vem, ele não está na tela ainda, a gente só está refazendo a conexão. Também o economista e mestre em administração, Fábio Astrauskas. Fábio, seja bem-vindo. E o cientista político, Mário Sérgio Lepre, sejam todos muito bem-vindos. Quem tem razão? Fábio, eu vou começar contigo porque os dramas maiores foram em assuntos econômicos, embora os outros assuntos não tiveram atrapalhadas menores também não, mas eu vou reservar esse outro assunto para o Mário Sérgio, tá? O Fábio, me conta lá, você vê algum futuro, digamos, próximo, no curto prazo para o Ministério da Fazenda, que até agora não conseguiu dar uma ideia do que vai fazer e como vai fazer? E o que disse que faria teve que voltar atrás. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Piotr. Boa tarde, professor Mário Lepre. Prazer estar aqui com vocês. Você tem toda a razão. Aliás, no início ali você demonstrou o quão difícil está sendo essa largada, né? São muito mais ministérios, muito mais discursos do que o tempo permite para as ações, né, urgentes que o país demanda. Especificando aí na área de economia, com relação ao Haddad, na área da Fazenda, o que teremos, né, e o que provavelmente agora o Haddad está enfrentando é a dura realidade, né, de encaixar, do ponto de vista de orçamento, né, todas as demandas, promessas de campanhas que foram feitas e as demandas que devem estar chegando a cada minuto, né, por parte de aliados, por parte daqueles que apontam como prováveis aliados para poder debater votos na Câmara. Então, de fato, o Ministério da Fazenda vai ter pela frente uma dura realidade e logo vai se dar conta de que não conseguirá promover todas as promessas, né, que fez na campanha sem um aumento de impostos e, portanto, com uma animosidade bastante grande perante a sociedade brasileira. Fábio, antes de eu ouvir o Mário Sérgio, deixa eu só fazer um outro questionamento. A gente viu aí que para caber todos esses aliados aí da eleição, se desmembrou vários ministérios. Isso, no mínimo, gera mais tempo para tomar uma decisão. Ou um ministro vai simplesmente ignorar todos os outros ministérios e vai tomar uma decisão sozinha. Do ponto de vista efetivo administrativo, pode ser até bom, que na verdade era a ideia do governo anterior, que reduziu para 20 ministérios no primeiro momento, depois terminou com 22, 23, mas enfim, politicamente é um desastre, o que gera um problema de conseguir voto no Congresso, porque o ministro que foi ignorado vai reclamar para sua bancada. Bom, nenhuma das saídas é boa, é isso? Se a gente pensar pelo ponto de vista de que, se nós acreditarmos, né, no discurso, que é o que está se apresentando, um discurso um tanto revanchista, né, quase todos os ministérios quiseram apontar defeitos quase que irreparáveis, né, com relação à gestão anterior. Se nós partirmos desse princípio, né, de que o país está numa grande crise, uma quantidade grande de pessoas não promove rápidas decisões necessárias, né? O consenso, ele é muito dificilmente atingido e numa situação de crise, o comando único, né, ou o comando reduzido costuma ter melhor efeito. Então, sob esse ponto de vista, o governo terá, se de fato, né, encontrou o país nessa crise que diz que encontrou, dificuldades para poder tomar as decisões que retomem, né, ou que façam o que o próprio governo está chamando de reconstrução. Mas se a gente encarar a palavra reconstrução como um reposicionamento ideológico, e é isto que na verdade está acontecendo, né, a desconstrução do governo anterior com a reconstrução ideológica do governo atual, aí os problemas também se aparecem não mais por conta administrativa, mas política, como você mesmo disse. Então, de fato, o cenário parece difícil em ambos os casos. Deixa eu só anunciar que o senador Girão já está conosco. Senador, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Já volto ao senhor, senador. Mário Sérgio, pelo que a gente viu, eu tenho a supor, pelos números que a gente acompanhou, pelas declarações que vimos nessa primeira semana, não é que o país está cheio de problema, é que os poucos problemas que existem, talvez até criados pela nova gestão, eles não tinham plano para absolutamente nada. Porque há um desencontro de informações que, no mínimo, uma lógica de plano de governo não foi estabelecida entre todos os ministros. O Mário Sérgio, desse jeito, está muito longe de se conseguir, no mínimo, um consenso. Ou a gente vai ter um autoritário, dois ou três ministros mais autoritários que vão ignorar todos os outros. Pois é, boa tarde, Piotr, boa tarde, senador Girão, boa tarde, Fábio.
É um prazer estar aqui. Boa tarde aos telespectadores. É bem isso, Piotr. A gente observa que esse governo parece que ele fica olhando o retrovisor. Eu acho isso muito estranho, porque quando um governo novo assume, a lógica é você deslanchar com as suas propostas, né? Mas a ideia deles é exatamente ficar falando o que foi lá atrás, até inclusive com algumas perseguições. Principalmente o ministro da Justiça, Flávio Dino, aí com ideias de questão lá do Alan dos Santos, daquele indivíduo que foi preso dentro de um camburão da Polícia Rodoviária Federal. Fica falando de coisas lá de trás, não tem, parece, proposição futura. Eu não gosto disso. Eu acho que o governo ganhou, então ele já tinha que ter, sem dúvida alguma, estabelecido o seu planejamento e teve tempo suficiente, se não tinha na campanha, teve tempo suficiente na transição para já estabelecer metas. E erra muito esse governo quando nega aquilo que fez o governo passado de bom. Eles estão perdendo um tempo danado e vai ser muito ruim para eles, sabe por quê? Porque a comparação não vai ser nada boa. Porque eles querem entrar nessa comparação, mas para eles vai ser muito pior. Por quê? Porque o que eles deveriam ter feito é assumido que a gestão foi muito boa, principalmente a gestão do Paulo Guedes na economia. Nós temos um Brasil que está entregando coisas, serviços, com diminuição, com aumento de arrecadação e diminuição de tributos. Isso é algo fantástico. Então, o correto do governo seria não ficar negando aquilo que foi, mas não estou dizendo que tinha que entregar troféu para o governo passado, porque era uma oposição. Agora são governo, não é isso que eu estou falando, mas é simplesmente observar o que foi feito de bom e dar andamento àquilo. Mas, pelo jeito, só fizeram lambança. Essa questão aí do saque do FGTS, né, do saque aniversário, isso é um absurdo. E o ministro fala isso, depois é desautorizado. Então, o outro ministro, o Lupe, né, da questão da Previdência, nós vamos ver uma anti-reforma da Previdência. Mas como assim? A reforma trabalhista, eu nem falo, eles nem estão falando muito da reforma trabalhista, porque parece que eles vão atuar junto ao judiciário. É o judiciário que vai desmantelar a reforma trabalhista. A gente já está percebendo isso. Então, eu, sinceramente, Piotr, é um governo mofo. É isso que eu percebo. É um governo que, esse discurso de hoje, de nós temos que lidar com o Congresso. Sim, claro que tem que lidar com o Congresso. Por quê? Precisa comprar o Congresso, vamos falar a verdade. Porque é aí que você vai ter governabilidade. E olha, se depender das ruas, que já começa a se mobilizar de novo, o Congresso ele tem um feeling muito próximo das ruas. Então, se as ruas começam a pressionar e as coisas não começam a andar na economia, esse governo que é novo, na verdade, ele já está velho na sua primeira semana. Fábio, vamos lá. Todo esse quadro de, primeiramente, uma desorganização em relação às ideias, se é que elas existem dentro do governo. Essa possível parceria, na verdade, eu diria um pouco mais do que possível, né? Entre o judiciário e o governo que não consegue, e desse jeito, com esse problema de não atender ministros no que ele precisa, vai perder apoio no Congresso. Ou seja, mas essa justiça, digamos, mais atuante, mais ativa, com ativismo, no sentido de ativismo, isso gera uma sensação de insegurança jurídica, porque qualquer mudança que passe pelo Congresso, ela é demorada, e ela é demorada porque ela requer discussão, tem um tempo, tem pressão da sociedade. Se ela vem direto de uma decisão da Justiça, gera insegurança jurídica. Ou seja, isso é o que pior tem para o investidor. E o Brasil precisa de investidor, seja os internos para colocar o dinheiro aqui em novos empreendimentos ou investimento externo. Para a economia, o sinal não é positivo, então. O sinal para a economia nesse momento, de fato, ele é de aguardar, né? E quando se aguarda, regra geral, o investimento não chega no país até que, como você mesmo colocou, se definam regras claras, né, do jogo. Vou pegar um exemplo, né? Você citou até no começo do teu programa com relação à Agência Nacional de Águas, né, e Saneamento, cuja lambança essa semana reflete diretamente, né, na estrutura de saneamento, e estamos falando aí de diversas obras possíveis, né, diversas empresas possíveis de serem privatizadas, muitas necessariamente que deveriam ser privatizadas para que o saneamento chegue de maneira universal no Brasil, né? E essa confusão entre tirar o saneamento, né, que era da responsabilidade através do marco regulatório de 2020, né, do saneamento básico,
e agora retroagir isso, depois voltou atrás e agora recolocar, inclusive, a ANA, né, a Agência Nacional Sim. de Águas, sob o Ministério do Meio Ambiente, quando poderia ter permanecido do desenvolvimento regional, me parece mais lógico que permanecesse lá, né, ou até ir para o Ministério das Cidades, mas das três opções me pareceu a menos adequada para efeito de regras, né, do marco regulatório, e ir para o meio ambiente, apesar de ter as suas colocações. Uma das três, né, seria a normal de ser, mas me parece que o desenvolvimento regional seria a melhor opção. E essa tentativa de separação, que parece que foi retroagida, ela dá mostras para isso, e é um exemplo claro do que você está colocando, Piotr. Sem regras claras e discutidas, né, o investimento para, né, e o investidor não vem. Mário Sérgio, vai cair a ficha do governo? Por que você acha que eles chegaram com esse desejo de revogar tudo, de mudar tudo? O caso, por exemplo, da Agência Nacional de Águas em relação ao saneamento. O governo petista passou de 8 anos de Lula, mais praticamente 6 de Dilma Rousseff, sem fazer absolutamente nada para o saneamento que realmente mudasse a realidade do país. Qual é o desejo do governo? Onde é que você acha que ele vai? Vai cair a ficha de entender que não dá para governar sozinho, que não precisa reinventar o Brasil? Então, eu não consigo entender direito esses posicionamentos extremamente retrógrados, né? É claro, mas a gente já via na campanha essa ideia, né, Piotr? Ninguém votou no Lula, né? Votaram a favor da democracia. É um voto estranho, né? A mim parece. Por quê? Porque ele não tinha nada. Ele simplesmente falava um monte de impropérios e nessa direção de que ia acabar com o teto de gastos. Então a ideia que a gente tinha na campanha é muito clara, de que era um retorno à década de 80 do século passado, né? Parece que não evoluíram. Então isso para mim é algo muito sério, né? Agora, o que a gente tem hoje? A gente tem muito daquilo que a gente já viu na campanha, ou seja, a ideia de que há um revanchismo de vamos fazer um revogaço. Então eles saem revogando, e aí obviamente que o marco do saneamento já é lei. Agora, ele precisa de regulamentação. Por quê? Porque o investimento ele depende exatamente daquilo que é a segurança jurídica. Então é necessário que os investimentos, como é que vai ser toda a regulamentação, né, que é necessária? Então, se eles começam a revogar, e isso não precisa do Congresso Nacional, então você fica num limbo. E aí, obviamente, que a empresa não investe. Como estava dizendo o Fábio aí. Como é que eu vou investir em alguma coisa que eu não sei o que vai acontecer daqui? Aliás, não sei mesmo o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Então isso é péssimo. Por quê? Porque é um investimento que estava engatilhado, e no ano passado já havia muito investimento engatilhado, não só na área de saneamento, mas também nas ferrovias, a BR do Mar. Foi tudo uma conquista muito grande do governo passado, e é aquela ideia, né, Piotr? É como se você entendesse que tudo aquilo que foi feito é algo pérfido para o país, não se observa a mínima da técnica. Então é isso que me incomoda muito. Eu não sei onde é que esses caras estão com a cabeça. E outra, nomeações que não são, como o Viga estava falando agora há pouco aí do BNDES. O BNDES estava tendo um quadro técnico que vinha crescendo dentro dele. E agora a impressão que se tem é um desmonte do quadro técnico. Então, e a própria lei das estatais, porque veja, a lei das estatais é uma lei ordinária, então ela precisa só de maioria simples no Senado, já foi aprovada na Câmara. Eu não sei como a Câmara já aprovou isso aí, tem que perguntar para Arthur Lira, né? Agora, por isso que o senador Girão tem muita propriedade ao dizer que a presidência do Senado é fundamental. Por quê? Não é para impedir o Brasil de nada, é pelo contrário, é para salvar o Brasil. Então, dependendo de quem será o presidente do Senado Federal, favas contadas ao fim da lei das estatais. E aí, obviamente, essas nomeações todas que não têm nenhum cunho vinculado à técnica, mas sim à política, ao preenchimento de espaços, né, que vai acontecer no BNDES, na Petrobras. Então, até inclusive esse futuro CEO da Petrobras aí, que outrora utilizava a lei das estatais para espezinhar algumas nomeações. E agora você observa que ele é um indivíduo que vai ser o presidente da estatal. Sim, claro. E obviamente vai depender disso. Aí está aí o Girão. O que o Senado vai fazer, meu Deus do céu? É só maioria simples. Bom, eu acho que dependendo de quem será o presidente do Senado, isso aí é favas contadas. Senador, vamos lá então, que o Lepre deixou aqui a bola pingando, eu preciso perguntar ao senhor.
tudo vai melhorar, tudo melhora com debate democrático, debate livre. E o senhor fez menção há pouco aqui, eu tinha apresentado antes, essa Procuradoria em Defesa da Democracia. O texto é o seguinte: ela pode representar a União em demandas contra a desinformação. Bom, se o governo começar a dar mais errado ainda do que já deu nessa primeira semana, as críticas vão aumentar. Se eles começarem a calar todo mundo, aí a gente está numa ditadura. Bom, o que o Senado vai fazer, primeiramente, em relação a, digamos, preservar esse debate? Agora são 4 horas e 24 minutos. Olha, não esquecendo que ontem o ministro da Fazenda deu já uma patada, né? Chegou e disse que precisava estudar, jornalista estava precisando estudar. Então está começando mal, inclusive, nesse trato. É que é difícil confrontar com a verdade, né? Quando a gente vai lá, pega o que o Lula prometeu e vê a realidade, né? Você viu que eles não falaram nada de corrupção. Até agora, absolutamente zero. Muito pelo contrário, deram sinais trocados. E o meu receio é do saque, né? Do saque em massa que possa acontecer no Brasil, porque já começaram a colocar ministro que a própria Transparência Internacional já vê com preocupação, já está aí alertando, né? Que é o ministro de Desenvolvimento Regional. O Congresso, eu espero que ele possa fazer esse contraponto, né? Eu quero voltar à pergunta inicial dessa dobradinha do Executivo com o nosso STF, né? Eu espero estar equivocado com relação a isso, mas o que a gente vê com essa Procuradoria aí da Verdade, né? Uma espécie de Ministério da Verdade, que inclusive eu entrei já ontem, né? Protocolei no Senado um projeto de decreto legislativo para assustar esse absurdo, né? Acompanhei inclusive seu editorial anteontem, se eu não me engano, e realmente é uma afronta, né? A gente está aí, vocês mesmos da Jovem Pan estão com jornalistas que não têm redes sociais mais, né? Estão com jornalistas cujos passaportes foram retidos. Não tem nenhuma lei que preveja o que está acontecendo no Brasil, um inquérito inconstitucional, completamente ilegal, e continua, né? Você lembra daquela história que em democracia a gente vê depois do dia 30, aquele voto lá do TSE. Perfeito. Mas continuou, hoje é dia 6, e continua a escalada antidemocrática daqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Mas você pode ter certeza, com a sociedade brasileira que está assustada, mas isso às vezes precisa desse choque, né? Com a mobilização no dia 1º de fevereiro para a eleição do Senado, para que se possa trocar o presidente atual e colocar um que resguarde a democracia, a liberdade que está perdida, e a gente precisa fazer com que ela volte ao Brasil. Eu tenho muita fé que com o voto aberto, se mostrando em quem cada senador está votando para presidente do Senado, a gente consiga a mudança esperada, a renovação na presidência da Casa. Senador, muitíssimo obrigado pela participação aqui. Fábio, obrigado. Mário Sérgio, obrigado mais uma vez. Boa tarde aos senhores, hein?